Amores, vamos produzir então um organizador que não tem visor, mas eles podem ser feitos em 3 tamanhos, tá? Esse aqui é o molde que eu tenho, que é o molde dos organizadores em 3 tamanhos no site. Então, são moldes muito legais para vocês fazerem. E vocês têm aqui as medidas também dos organizadores, mas isso aqui, gente, facilita demais, porque a gente vai recortar todos os materiais, principalmente plástico cristal, com estilete, se vocês quiserem, diretamente na sua base de corte, tá? Então é muito legal, se você ainda não tem, lá no site tem, e vocês vai facilitar muito o seu dia, tá? Outra coisa que a gente tem no site que facilita muito também são os gabaritos de curva, que eu deixo para vocês aqui imprimirem. Mas isso aqui, gente, ó, facilita muito na hora de riscar, tá? Então tem a curva menor e a curva maior aqui, tá? Então esse gabaritinho, ele é dessa régua minha aqui que tem lá no site, que ela sempre vem com uma película aqui, ó, protetora, que é só tirar para utilizar, tá bom? E aí, gente, o que eu vou usar aqui nesses organizadores? Eu estava gravando a aula e achei que tivesse gravando, mas não gravou. Mas é o seguinte, nós vamos cortar retângulos do nosso, da nossa medida, tá? Esses retângulos, tá? Na medida que tá aqui, esse aqui é o tamanho maior, tá? Então, tamanho maior, o menor. E o que é legal dele? Você não precisa colocar vivo se você não quiser, ó. Também dá certo sem vivo, tá, gente? E aí eu misturei, ó, 2 estampas e passei a fazer os organizadores aqui, ó, com retalhos de um tecido e do outro. Porque, gente, esses organizadores, o trio deles, tá? Quando a gente compra um material que vem no rolinho todo, a gente vai conseguir tirar 2 organizadores inteiros, tá? Quando você faz com plástico cristal, dá para vocês fazerem os canais do zíper todos com um único rolinho do material, tá? Aí você vai usar um rolinho do material, um rolinho do forro e um rolinho do plástico cristal, se vocês forem fazer com o visor, né? Ao invés de colocar um material aqui, ó, vocês vão colocar 2 visores de plástico cristal. Tem essa mesma aula aqui, tá, gente? Com as mesmas medidas, com tudo igualzinho. Também na comunidade. Vou deixar aqui embaixo da aula o link da aula para vocês. O link não, o número da aula para vocês procurarem, tá bom? E aí vocês podem fazer com o visor, certo? Então, se vocês vão fazer com o plástico cristal, é um rolinho. Sem o plástico cristal, vocês vão precisar de um rolinho e meio, tá? Por isso que eu até misturei aqui, ó, o listrado e o outro do peixinho que fez o composê aqui, tá bom? Então, é isso. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos cortar os retângulos, tá? Primeiro, gente, corte os retângulos, sabe? No material. Quando você tem um molde, é legal que vocês vão riscando a parte de trás do material, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja o rolinho do material que a gente tem, tá? Vai riscando aqui, ó, na parte de trás, as medidas dos espelhos primeiro, tá? Então, vocês façam assim e não assim, ó, tá? Sempre assim, ó, na largura inteira do material. E aí depois vocês vão fazendo os canais de zíper aqui, tá bom? O que vai acontecer? Não vai caber todo mundo. Aí você tem que decidir. Ah, eu quero os espelhos do estampado, que nem, ó, eu fiz 2 espelhos estampados. Então, o médio e o grande nesses espelhos, tá? Ó, e algumas partes aqui, ó, do restante em outros, tá vendo? Ó? E o menor eu fiz um listrado. E aí peguei a alça listrada, coloquei aqui, tá? Então a gente consegue compor dessa forma, tá, gente? Quando eu viajei, né, nas lojas, os organizadores era sempre mesclado assim. Por isso que eu até trouxe essa ideia para vocês, tá bom? E aí vocês vão cortar 2 vezes o espelho para cada um, tá? Ó, 2 vezes o espelho e 2 vezes o forro, tá? Aqui eu já até coloquei o forro. E aí eu vou explicar para vocês como que eu fiz, tá? Que forro eu tô usando. E aí o canal do zíper, uma vez, tá? E uma vez
o freio, tá? E aí, gente, eu fiz a alça aqui, ó, e vou ensinar vocês a fazerem, 30 centímetros por 11, tá? 30 por 11 você vai cortar, tá? E aí nos menores, a gente vai só checar aqui a medida de alça, ó, pra gente colocar aqui na nossa peça, tá? Então eu sempre corto com 30, e aí vocês podem já cortar 30 centímetros por 11 para as 3, e aí você vai regular quanto você precisa. A pequena eu fiz com 25, tá? Aqui com 30 e na média eu também vou fazer com 30, tá bom? Gente, esse nylon que eu tô usando aqui é um nylon muito legal, porque é um nylon acetinado. Ele é um pouco diferente do outro nylon. Ó, aqui eu tive até que emendar, tá vendo, ó? Ele é um pouco diferente e ele é mais estruturado, ó. E ele tem um leve brilho. Então, gente, ficou tão legal, ó. Eu só tô usando o nylon e o nylon resinado, que é esse aqui, ó. Que é bem fininho, gente. Tão baratinho. Esse aqui parece um nylon guarda-chuva, tá? E aí eu usei esses dois aqui, ó. Gente, ficou muito legal, ó. Tá? Só pra dar um acabamento mesmo de forro, ó. E ficar bem bonito, ó. Bem bonito, ó. Ó. Então, nós vamos fazer aqui, vou precisar de zíper e 2 cursores para cada um, tá? Então, no total, um rolinho e meio de material externo, um rolinho e meio do forro, tá? Se for fazer plástico cristal, um rolinho do cristal, um rolinho do material principal, aí vai viés, né? E um rolinho do forro, tá? Não vai precisar de 1,5. E aí aqui, ó, a alça, se vocês quiserem usar a alça do próprio material, também, zíper. E é isso, tá? Quer colocar vivo? Coloque, tá? Eu não vou colocar vivo porque, gente, organizadores de mala, principalmente as minhas malas, eu não gosto de peso. Então, ficou muito leve assim, ó, pra gente fazer. E ficou muito legal essa proposta aqui, porque a gente consegue carregar na mala sem agregar peso, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o retângulo, tá bom? Retângulo, e arredondei o cantinho aqui, ó, de cada um deles com a régua de gabarito aqui, ó, de curvas, tá? Que é a curva menor do gabarito que vocês têm para imprimir aqui, ó, tá bom? Lembrando que vocês têm cupom de desconto, tá, gente? Lá no quadro de avisos aqui, tem o cupom de desconto para vocês lá no site. E aí, ó, vocês vão ter aqui, ó, arredondamento, arredondamento, arredondamento e arredondamento dos 4 lados, tá? O que que eu fiz depois aqui, ó? Peguei o meu forro, esse forro que é o nylon resinado, ele é bem levinho, ele não é igual ao nylon emborrachado, tá, gente? Ele é como se fosse só o nylon do nylon emborrachado sem emborrachado. E aí eu só fiz uma costurinha bem na bordinha aqui, ó, em toda a volta. Esse nylon, gente, ele tem uma leve transparência, tá vendo, ó? Então, ele é ideal para acabamentos mais limpos, tá? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo aqui um organizador com uma espuma, ia ficar aparecendo a parte de trás da espuma, então não ia ficar legal, tá? Tem cores mais escuras dele também, mas você vai conseguir ter um bom resultado se os acabamentos internos forem mais limpos, tá? Então, por exemplo, vai usar um Prada, um sintético, coloca ele como forro que fica super elegante, tá? Muitas marcas usam esse forrinho aqui. Então, é isso que eu fiz, tá? Fiz aqui, ó, uma costura em toda a volta e já coloquei na parte do corpo aqui, ó. Do corpo não, dos espelhos, tá? Então, ó, espelhos com forro. O que que eu vou fazer agora? Vamos trabalhar o nosso canal do zíper aqui, ó, tá? Antes de trabalhar o canal do zíper, eu vou ensinar vocês a fazerem a alça, tá? Como que a gente vai fazer a alça? Eu vou cortar 30 por 11, tá? Nos maiores e 30 por 25 nos menores. A gente vai dobrar
assim, e vai dobrar mais uma vez, certo? E aí, dobrando mais uma vez, nós vamos fazer a aplicação da nossa costura na lateral, tá? Então, o que vocês vão fazer? Passar costura aqui e aqui. Gente, eu não passei costura aqui, ó, tá? Porque nós vamos fazer uma dobrinha na aplicação, tá? Então, venho aqui e, ó, só passo costura aqui e costura aqui. É isso, tá bom? E aí, ó, ficou assim, tá vendo? E aí, quando eu faço essa costura, eu venho aqui, gente, e dou um Vzinho assim, ó, de 1,5 cm, tá vendo, ó? Eu venho aqui, faço um cortezinho assim, ó. Assim. E assim, ó. Então, marca 1,5 cm da borda até aqui e faz um Vzinho pra gente poder colocar o nosso... Aqui, ó, na hora que a gente for costurar, e não aparecer a bordinha aqui, ó, tá? Então, eu venho, vou dobrar ao meio aqui, ó. E aí não vai ficar aparecendo as duas pontinhas pro lado, ó. Assim, ó. Certo? Ó. Venho aqui e na hora que a gente vai fazer essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó, tá? Pra não ficar aparecendo a lateral da dobra aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o centro do meu canal do zíper, aqui. Nós vamos centralizar essa alça aqui, ó. Então, eu venho aqui, meço o meio, meço o outro meio, ó. Vou medir o meio da nossa alça. Vou pegar aqui, vamos ver se eu tenho um alfinetinho aqui, ó. Aqui é meu meio. Ó. Aí, gente, você pode fazer deixando 2 dedinhos assim pra cima, ó, na alça. Eu encaixo 2 dedinhos aqui pra dar profundidade na alça. E eu já venho aqui, ó, e já dobro essa parte, e já dobro essa parte, tá? Então, vamos lá, vou marcar o meio aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de fita aqui, dupla face aqui, ó. Só pra ficar certinho aqui, ó. E aqui também, ó. E aí, eu vou deslocar só um pouquinho aqui, vou centralizar essa alça aqui, certo? Centralizar. E aí, eu vou pegar um giz aqui, gente, ó,
Aqui tá o meio. Vou pegar um giz aqui, ó. E aí eu vou deslocar 2 centímetros pra cá. E vou deslocar aqui, ó, 2 centímetros pra cá. Que é onde a gente vai deixar nossa alça presinha, ó. Eu deixei uma profundidadezinha aqui, tá? Daí eu venho aqui já na minha alça. E já vamos costurar aqui, ó. E aí, gente, vou deixar aqui, ó, um espaço de uns 3 centímetros pra costura, tá? Então, vem aqui. Aqui. Aqui, na primeira costura aqui, ó, tô dando um retrocesso. E aqui também, ó. E aí já prendeu aqui, ó. E aqui também. Ó. Então, já temos aqui certinho. E aí, eu já vou aplicar o meu zíper aqui, ó. Tá? Então, venho aqui. Vou aplicar meu zíper. Então, ó, direito com direito. Então, dentinho do zíper com direito pra baixo, ó. Venho aqui e... Opa. E aí, gente, aqui eu faço primeiro uma costura, tá? Primeiro eu faço uma costura e depois eu faço uma costura só com o zíper. Eu faço assim, mas se vocês quiserem já embutir, vocês podem também, tá? Como vocês acharem melhor. Então, aqui, e aí depois nós já vamos colocar o nosso forro, tá? Aqui, gente, eu gosto de estabilizar bem o zíper. Agora eu vou pegar meu forro aqui, ó.
Pode colocar forro bagum se quiser, tá, gente? Ó, venho aqui e já coloco o forro aqui, ó, em cima, tá, ó. Então, aqui, já coloco o forro em cima. Ó. Dá um retrocesso. Esse aqui que sobra, ó, que eu cortei uma faixa inteira, eu já deixo para o nosso... do nosso freio, né, ó. Aí eu já vou abrir aqui. Ó. Empurro bem pra cá, ó. E aí, eu só venho aqui e trago, ó. Opa. Então, ó, eu tenho que afastar bem aqui, tá, gente? O forro, pra ele não avançar no zíper, tá? E aí, ó. Então, aqui eu vou rebatendo bem. Então, já fizemos isso aqui. E agora, gente, eu só venho aqui, ó. E faço uma costurinha só pra fechar aqui, ó. Então, aqui eu já...
Ó. Então, aqui já tá certinho. Agora, eu já vou colocar 2 cursores. Se vocês quiserem colocar etiqueta, gente, coloquem. Vocês podem colocar etiqueta aqui, ó. Etiqueta mais no centro, etiqueta aqui, onde vocês quiserem, tá? E aí, eu vou colocar esses cursorzinhos simples aqui, ó, pra ficar bem leve também, tá? Ó. Aqui. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Venho aqui, corto, meio com meio, tá? E assim, gente, a gente tem as medidas prévias aí pra vocês já no organizador, né? Nas 60 mais 39. 60 mais 39. Deixa eu só ver aqui. Aqui esse é um M, ó, aqui já sai as medidas aqui, ó, no molde, que é de, aqui tá dizendo que é 97. Deixa eu só arrumar aqui, acertar, aqui também. E aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu medi os meios aqui dos nossos organizadores. E, gente, só a primeira vez é legal que vocês meçam, ó, o fundo, a frente. Deixa eu ver aqui. É legal que vocês meçam o começo, sabe, ó? O começo sim, né? A medida certinha, porque, gente, pode ser que um pezinho que vai entrar mais. Aqui a gente vai fazer a clipagem só para conferir as medidas, tá? Porque às vezes a gente põe vivo, às vezes a gente entra demais o calcador, ou os calcadores, né? As medidas dos calcadores, elas têm diferentes medidas, então da máquina doméstica é uma medida, desse daqui é outra medida. Essa aqui é meio, né? Aí tem 1/4 de polegada. Então, gente, tudo vai depender das medidas dos calcadores. E aí, a gente faz isso só uma vez, tá? Depois vocês já anotem qual foi a medida final de tudo aí. E, gente, tanta gente já fez esses organizadores aqui que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Ó, aqui. Aqui.
Ó, isso aqui é o que sobrou pra gente, pro nosso freio, né? E aí, vamos lá, ó. Aqui, gente, ó, sobrou esse espaço aqui. O que que eu preciso fazer? Pegar, ó, aqui, e a gente deixar 1 centímetro aqui a mais dessa medida aqui, tá? Então já vai dar super certo esse aqui. Só que esse aqui, gente, vou ter que cortar outro porque ele tá mais curto aqui, ó. Então, só para vocês me entenderem aqui, ó, a gente fez toda a parte aqui em volta, e aí eu vou pegar uma fita métrica e vou medir aqui, ó, quanto deu esse fundo aqui, ó, tá? Então, você faça aí no teu pra ferir aí, gente, pra ver quanto que deu aí no de vocês, tá? Então, o que eu sempre faço nisso aqui, opa, vamos lá. O que eu sempre faço é medir depois e cortar só depois, tá? O freio. Então, eu sempre corto o freio depois de ter cortado todo o resto, tá? Então, aqui, já vou pegar uma outra parte aqui. Então, ó, fez, né? Cortou, aplicou o zíper, vem aqui e mede quanto tem aqui para poder cortar o seu freio, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Ó, o meu, gente, tá dando 21. Por 18. Tá? 21 por 18. Então, já vou cortar aqui, ó. 21 de largura por 18. Vinte e um por 18. Ó. E aí, nós vamos pegar aquele forro que nos sobrou aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, da maneira que eu faço aqui no meu ateliê, para vocês também ficarem mais seguras, sabe? De, olha, é assim que faz, não precisa ficar com receio, vai dar certo, sabe, gente? Porque às vezes a gente tem um molde aqui, por mais que a gente faça o molde, se der alguma coisa diferente desse molde, vocês não vão conseguir fazer, né, o produto. Então, quando você já tem ideia de como a gente faz, isso fica muito mais fácil, ó. Aí aqui, gente, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou posicionar bem aqui no zíper, ó. Então, eu junto aqui no zíper em cima e junto aqui o forro. Então, vai ficar forro com forro e estampa com estampa. Ó, eu vou colocar assim, ó, para juntar bem. Aqui. E aqui.
Então, ó, fiz isso. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, eu costurei aqui, ó, direito com direito. E direito do forro com direito do forro, né? O que que eu vou fazer? Venho aqui, ó. E posiciono aqui, ó. Quando eu posiciono esse aqui, ó. Eu venho aqui, ó, enrolo esse. A gente faz aqui, ó, um sanduichinho e coloca aqui, ó. Então, já vou posicionar aqui, ó. Enrolei, enrolei, enrolei. Trago pra cá, ó. Então, ó, ficou externo com externo, enrolei esse daqui só pro forro dar um acabamento aqui, ó. Daí eu já venho aqui, posiciono bem aqui e ó. Venho aqui. Ó, já venho. E já vou fechar essa parte aqui, ó, de cima. E a de baixo, ó. E trago pra cá. Certo? Prontinho aqui. E agora nós já vamos aplicar aqui no nosso espelho, ó. Então, já venho aqui, meço o meio daqui. Então, ó, posicionei as duas pontinhas aqui e aqui, ó. Aqui, ó, eu vou medir meu meio também. Posiciono bem. E aqui, gente, ó, eu vou fazer... Eu nunca pico o meu zíper, tá, ó? Porque picar o zíper é um crime, hein, gente? Venho aqui, se for plástico cristal ou qualquer produto aqui que vocês forem usar. O que eu vou fazer, ó? Venho aqui, ó, posiciono o meio e posiciono os meios, ó. Aí você pode vir e já passar uma costurinha aqui, ó. Ai, pessoal, minha máquina. Já fiz todos os ajustes possíveis e imagináveis. E ela tá desregulada e eu preciso de assistência técnica. E ela fica quebrando a linha. Essa bichinha sem vergonha, ó. Não é bichinha sem vergonha, não. É boa, especial, né? Ó, já venho aqui, posiciono aqui e posiciono aqui, ó.
Posicionei, já marquei aqui. E agora, gente, eu já venho aqui, ó, do meio do zíper pra cá. Deixa eu levantar mais aqui pra vocês. Ó. Então, como não tem vivo, o que que acontece? Você vai ter que ir seguindo a borda do material com a borda do material, tá? E aí, ó, nós vamos costurar um pouquinho mais próximo do dentinho do zíper, tá? Ó. Então, venho aqui, ó. E aí, gente, qual que é o lance aqui, ó? Põe o cursor pra lá, venho aqui, ó. E aí, eu vou acomodando aqui, ó. E posicionando aqui, ó. Bem certinho, tá? Se vocês quiserem colocar clips, podem colocar. Então, a ideia aqui é essa, é que vocês posicionem a peça de vocês, os materiais, né? Borda com borda, e vai arredondando ali a lateral, tá? Então, quando a gente tem o vivo ali, a gente vai margeando o vivo, né? Como a gente tá aqui com... Como a gente tá aqui só com o material arredondado, ó, eu tenho que vir e ir margeando, ó. Então, eu vou posicionando o meu próprio dedo, ó. Devagarzinho, tá? Sem pressa. E essa costura, gente, ela não pode fazer quina, tá? Ela tem que ir arredondando também. Estão vendo, ó? Então, a gente vai margeando pra acontecer certinho aqui a união, tá? Ó. Então, vem. Se você quiser pegar a pontinha de uma chave aqui, ó, e trazer pra cá, pra você puxar a pontinha, ó, do zíper pra fora e segurar, ó. Então, vocês viram aí que encaixou
certinho, né? Aqui, ó, posso até abrir. Ó. Tá vendo? E aí, gente, aqui nas bordinhas do material, ó, eu já passo uma costura também pro zíper assentar bem, ó. Então, o zíper assentando bem aqui do lado, ó. Então, primeiro eu passei uma costurinha mais próxima do dente do zíper. E agora, ó, eu venho aqui e passo uma mais na bordinha pro zíper, ó. Ficar bem posicionadinho aqui, ó. Aqui nem pegou direito, ó. Ó, então certinho aqui já. Certo? Nós vamos colocar agora a outra parte. Então, nós vamos fazer o mesmo aqui, ó. Medir os meios. Meio. E aqui, ó, sempre vendo a estampa, o ladinho da estampa, né, gente? Se o ladinho da estampa tá certinho. Como aqui não tem o zíper, ó. Vai ficar até mais fácil. Ó. Então, vou começar aqui do fundo, ó. E aí eu venho com Deus, ó. Aqui na borda também, ó. Opa. Não acreditam que eu acho que eu descobri o que aconteceu aqui na minha máquina? Acho que a minha agulha, ela tava rotacionadinha. A agulha não tava certinha, gente. Eu começava a arrebentar. Tá vendo como é bom a gente olhar tudo? A agulha, ao invés dela estar assim, ela tava um pouquinho pro lado. Aí eu tirei aqui. Já posicionei a agulha certinha. E ela já voltou, ó.
E aí, ó, pessoal, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó, arredondando, tá? E aí nós vamos ajustando as preguinhas aqui para não ter prega, tá? Porque senão fica visível lá do outro lado, tá? Então estica bem, abaixa a agulha, levanta o calcador, vai olhando, ó, certinho. E aí, ó, acomoda. E aí, ó, vai tendo preguinha, baixa a agulha, levanta o pezinho, dá 2 pontinhos, põe a preguinha pra trás. Ó, vem de um lado pro outro, muda. Gente, era a agulha mesmo que tava zoada. Tava errada. Só um negocinho que eu fiz aqui já parou de arrebentar. Mas olha só, pessoal. Aqui, ó. Eu sempre olho para um lado e para o outro, ó. Vejo o que eu posso fazer para não ter prega. Venho aqui, ó, e acerto. Não tivemos preguinhas, ó. Só vou conferir. Conferir aqui. E agora nós vamos só aplicar viés, né, gente? Eu já vou aplicar com vocês, ó. Viezinho aqui. Aqui os cantinhos, ó, se ficaram mais excedentes aqui, ó, a gente dá uma cortadinha na bordinha. Só para o viés encaixar bem, ó. E aí eu já venho aqui, ó, já acomodo. Qual é o viés que eu uso aqui? Viés Boneon da mesma cor do forro, tá, pessoal? Quer colocar um viés colorido que combine atrás? Ótimo! Só que é uma dica, use sempre a linha da mesma cor do material, tá? Isso aqui, gente, vai fazer com que você tenha um acabamento mais bonito, sabe? Um acabamento limpo dentro. Ó, encaixo bem o viés, ó. Esse viés é um viés que ele tem na frente e atrás. A mesma... Ó, ele tem um vinco aqui no meio que você encaixa, ó. Tá? E quando você encaixa... Peraí. Quando você encaixa... Ó, o que acontece? Ó.
você costura na frente e atrás e ela já vai pegando, ó. E o viés boneon, ele acomoda bem na curva, tá, gente? Não é que ele faz curva, ele acomoda bem na curva, ó. E a gente vai terminando aqui, ó, tranquilamente. Gente, esse é um organizador que, ó, se vocês quiserem dar um pique aqui, ó, nessa partezinha que levanta, pode dar, tá? Depois que vocês já costuraram, ó, dar um piquezinho aqui na curva, não tem problema. A gente só não pode fazer pique no zíper, tá? Porque o zíper, gente, ele fragiliza se a gente picotar, tá? Fragiliza se picota. E aí, ó, eu corto um pouquinho maior e dobro a pontinha aqui, ó. E aí eu venho. Ó. Tá vendo? E aí, olha só. Vou fazer a mesma coisa. Opa, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Aqui, gente, ó, a gente tem um zíper, certo? Ó, então eu posso abrir aqui, ó, dar um piquezinho aqui, só pra ele. Ó. O zíper, gente, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. O viés boneon, ele tem 2,5 centímetros, tá? O que que vai acontecer, ó? Se a gente colocar certinho aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai avançar no nosso dente do zíper. O que que eu faço? Eu só desloco um pouquinho pra lá, ó. É como se, ó, ao invés de dobrar ao meio, eu deslocasse um pouquinho assim, ó. É como se eu deslocasse um pouquinho assim, ó. Pra ele não pegar em cima do meu zíper, tá, ó. Então eu venho, começo assim. Começo. Quando começar o zíper, ó, eu desloco um pouquinho pra trás. Tá vendo, ó? Eu desloquei um pouquinho pra trás. Ó. Tá vendo? Pra não pegar. Ó, tirar a luz daqui, ó, pra não estourar. Ó. E aí esse viés, gente, ele vai acomodando, vai cobrindo a costura que a gente aplicou o zíper, que essa é a ideia, né? De a gente cobrir essa costura. E aí vamos acomodando aqui, ó. Acomoda. Acomoda. Então, desloca um pouquinho para trás. E aqui nós já estamos acabando, ó.
Corto um pouquinho maior aqui. Gente, olha que acabamento bonito que fica, ó, esse material. Dobrei. Olha, que lindo o acabamento que fica, ó, acetinado. E agora, ó, eu vou desvirar. Aqui, gente, ó, eu vou empurrar 3 dedos bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Empurro 3 dedos assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó, no canto. Empurro, ó, e trago pra fora, ó. Empurro e puxo aqui, ó, pra cima, ó. Aqui também, ó. Empurro. E agora, ó, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Pegar uma fita e colocar aqui no meu martelo para não marcar para não sujar meu material. Pega o martelinho, pode ser até um martelinho de cozinha, tá, gente? Ó, eu venho aqui, faço esse movimento aqui. E ó, faço esse movimento aqui e ó. Aqui. Vocês vão fazendo isso, gente, em toda a extensão, ó. E como ela não tem vivo, tem que acomodar a costura, ó. Pra ele ficar com o formatinho certinho, ó. Tá vendo? E aí ele fica com o formatinho certinho nos cantinhos, ó. Aqui também, ó. Aí aqui, ó. Também. É isso que vai dar o formato. E aqui no zíper, gente, ó, a gente vai acomodando com a mão mesmo, ó. Porque senão a gente pode destroçar o dentinho do zíper, tá, ó. Acomoda com a mão. Mão bem limpa, tá, gente? Pra não sujar. Eu sempre tenho lenço úmido. Gente, pensa numa pecinha leve, numa ideia bonita. Ó.
Olha que bonito que fica. Não é uma peça, ela não necessariamente ela precisa ter vivo, né, ó. Ela pode ser muito bem feita sem o vivo, aplicando essa maneira, né, que eu trouxe para vocês de fazer. E olha que legal, gente, que estruturado que fica essas maletas, ó. E aí eu já pego aqui, ó, as fias dela, as filinhas dela. Opa. Já coloco aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Essas aqui, ó, eu nem fiz ainda, ó. Eu nem bati ainda, ó. Estão vendo? E aí ela fica mesmo diferente, ó. E aí vocês podem vender só a pequena, só a grande, ou as 3. Ó, que legal, gente, que fica. Tá vendo? E é isso. Ficou assim, gente. Então façam, arrasem aí, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima aula, gente. Tchau!